EP3, quero ser jogador de futebol. Hoje vamos falar sobre categorias de base. Tá? O seu filho começou a iniciação, fez a avaliação e passou e entrou na categoria de base. O que eu posso falar sobre categoria de base? Categoria de base, você precisa ter paciência, você precisa entender todo o processo de formação e desenvolvimento do seu filho. Tá? Eu vejo muitos pais ansiosos que o filho precisa ser titular, precisa estar num grande clube. Eles acham que estando num grande clube eles vão resolver a vida dele financeira logo, vão resolver a vida deles logo. Então você precisa ter calma, tá? Quase todo dia tem jogadores fazendo avaliação nos clubes, então a competitividade e a concorrência dentro da categoria de base é muito grande. Então o seu filho precisa se dedicar todos os dias, precisa ter resultado. Tá? E o que eu posso falar também sobre categorias de base? Nem sempre aquele que é o titular, é o destaque do time vai virar profissional. Então o importante nesse momento é o desenvolvimento dele como pessoa e como atleta. Tá? Isso vai ser o mais importante agora, o desenvolvimento dele dentro do clube. Tá? Eu vejo muitos pais ansiosos assim, meu filho é reserva, eu já preciso trocar de clube, eu preciso ir para outro time porque ele é reserva, a culpa é do treinador, a culpa é do diretor, a culpa é do empresário, tá? Mas não é assim que funciona. Precisa entender todo esse processo de desenvolvimento dele. Ele ser reserva também é bom para o crescimento dele entender, dele tá se formando como pessoa, ele não também ser um jogador mimado que acha que tudo é do jeito dele, tá? Já vi vários jogadores aí que tiveram aí convocação para a seleção brasileira de base e nessa transição de base profissional acabou não virando profissional, tá? Então o importante na categoria de base agora é o desenvolvimento, ver o que ele precisa evoluir, as partes negativas dele e trabalhar isso não só no clube, mas fora também. Tá? Às vezes um psicólogo, uma nutricionista, tudo que vier a somar para a carreira dele nesse desenvolvimento nas categorias de base vai ser muito importante. Tá? Outra coisa também, com 14 anos se assina o primeiro contrato de formação, o primeiro contrato que um atleta faz no clube é o contrato de formação. Nos clubes grandes, geralmente eles já ganham uma ajuda de custo, dos clubes, ou uma ajuda à moradia dos clubes, principalmente os clubes grandes pagam isso, tá? E os clubes menores só uma ajudinha bem baixa, assim, por exemplo, R$200 de ajuda desse contrato de formação, tá? E com 16 anos ele pode assinar o contrato profissional, tá? Com 16 anos ele assina o contrato profissional, tá? E isso já vai ser um grande passo na carreira dele, ele está assinando esse contrato profissional. Nós como empresário também só temos perante a lei segurança, seguridade do atleta se ele tiver contrato profissional. Ele tendo contrato profissional, a gente pode pegar o contrato de agenciamento dele junto com o contrato profissional do clube e fazer o registro, o cadastro dele perante a CBF, tá? Que é a Confederação Brasileira de Futebol. Então pais, tenham paciência nas categorias de base, tá? Tenham paciência, não fiquem naquela pressão em cima do seu filho, o que ele precisa, ser titular, ele precisa fazer gol, ele precisa ser destaque, ele precisa treinar todo dia, deixa o seu filho desenvolver, tenha paciência, tá? Deixa que dentro dos clubes tem os diretores, tem os treinadores, tem os preparadores físicos, para estar dando esse feedback para o jogador no que ele precisa evoluir, tá bom? Então eu como empresário e a SDB Gestão Esportiva, que é a nossa empresa, o que a gente sempre deixa os jogadores tranquilos, dá todo o suporte necessário para eles durante esse desenvolvimento na formação, nas categorias de base, tá? Nós como empresário, a gente nunca cobra do nosso atleta que ele precisa ser titular, que ele precisa destacar, mas a gente sempre cobra muito comprometimento dele, tá? Postura, educação e todo dia ele precisa, entender que ele precisa dar o máximo dele, precisa dar o 100%, o 110% deles todos os dias, porque a concorrência dentro de um clube grande, a concorrência é muito grande. Todos os dias tem jogadores em avaliação, a cada 1, 2 vezes por ano tem a lista de dispensa, tá?
Então, mais ou menos isso. Hoje, eu acredito que a partir dos 18 anos, 17, ali, a minutagem, né, 16 para cima, a minutagem vai ser muito importante para ele estar jogando, tá se destacando. Isso vai encurtar o caminho dele ao profissional. Agora, por exemplo, dos 8 até os 16 ali, se ele é reserva, titular, às vezes isso não importa, tá? Ele precisa, às vezes o treinador está pensando uma coisa, já o clube, né, o diretor já sabe que o potencial desse atleta, acaba dando oportunidade para outros atletas se desenvolver, e eles também vê até onde esse atleta pode render para o clube, tá? Porque hoje no futebol brasileiro os clubes eles querem tá revelando jogadores, então eles precisam ter todo esse feedback, né, dos treinadores. Eles acompanham todos os dias, os diretores também, os treinos, os jogos, e eles fazem relatório mensalmente, sabe, desses atletas, tá? Então, pais, não fiquem nessa pressão de titular, de reserva. Outra coisa que vem muito para nossa empresa, assim, o meu filho, ele precisa ter um patrocínio, tá? Patrocínio vai acontecer naturalmente. Hoje as marcas, a Adidas, a Nike, geralmente, tá, eles procuram atacantes, tá, e atletas que têm se destacado nos clubes grandes, nos clubes de Série A, principalmente. São esses atletas de Série A, atacantes, que as marcas vêm a patrocinar, tá? A gente na empresa também tem muitos pais assim, meu filho, ele precisa do patrocínio da Nike, é o sonho dele e tal, mas isso são os próprios representantes da Nike, de Adidas, que vão assistir os jogos. Então tudo hoje no futebol, sabe, é o resultado do seu filho, o resultado do atleta que vai fazer com que ele tenha patrocínio, é o resultado que vai fazer com que ele tenha empresário, é o resultado que vai fazer que ele tenha um contrato de formação, ou um contrato profissional, ou uma melhoria de salário, tá bom? Então o que eu falo aos atletas, aos pais dos atletas: se dediquem para ter resultado, sabe? Hoje quem não tem resultado acaba não tendo todos esses benefícios, e quem tem resultado está num grande clube, está com patrocínio, está com empresário, tá? E o papel do empresário nosso, né, é muito importante também. A gente dá todo o suporte necessário para esses atletas. Por exemplo, da nossa empresa, né, dos jogadores nossos de Grêmio e Inter, muitos são de fora, tá, do Rio Grande do Sul. Então a gente está no dia a dia vendo o que eles precisam. Às vezes precisa de uma chuteira, precisa de um tênis de correr, às vezes precisa de um suplemento, porque o clube ele dá o treino igual para todo mundo. Não tem como o clube cuidar dos 30 jogadores, dar uma atenção especial fora de campo. Então nós, empresários, a gente faz esse trabalho também fora de campo, que é dar atenção. Às vezes o atleta não jogou bem ou está de reserva, a gente, né, ter essa conversa com ele para ele ter paciência, ter calma, né? A gente também às vezes dá uma ajuda com um nutricionista, com um psicólogo, dá todo esse apoio fora de campo, que é muito importante para ele estar pensando só em jogar futebol. Ele consegue só focar em futebol, e assim ele consegue render dentro de campo, tá? Porque o sucesso nosso como empresário, a gente depende do jogador. Então o sucesso do jogador é o nosso sucesso como empresário, tá bom? Então a gente sempre deixa os nossos atletas com a cabeça tranquila, e a gente sempre tenta fazer o nosso máximo também, tá? E tá dando esse suporte para ele, tá? E às vezes falta alguma coisa. A maioria dos nossos atletas também recebe ajuda de custo mensal, tá? Que é uma ajuda para eles melhorarem a alimentação deles, alguns para pagarem o aluguel deles, que essas famílias são tudo de fora. Então a gente tem que dar todo esse auxílio, esse suporte. A gente também tem sempre uma comunicação com os diretores, os treinadores do clube, para ver o que a gente pode fazer no extracampo para esse jogador tá melhorando, para ele estar rendendo dentro de campo, tá bom? Então hoje o EP3 hoje foi sobre categorias de base, deu para explicar mais ou menos como que funcionam as categorias de base, tá? Falei também sobre contrato de formação, contrato profissional. O atleta de base também só pode alojar com 14 anos. Deu para fazer uma explicação geral assim, tá? Qualquer dúvida que tu tiver também, pode mandar uma mensagem, uma pergunta ali no YouTube mesmo, ou no meu Instagram pessoal, @RubensTaqueda, ou no Instagram da SDB Gestão Esportiva, tá? O intuito do meu canal é poder ajudarem os atletas e o pai de atleta com informações. Eu quero encurtar o caminho deles, né? Encurtar o caminho que ele chega ao profissional, encurtar o caminho dele a um clube. Eu quero mostrar a realidade do futebol de base profissional, como que funciona o futebol, tá? Isso eu estou falando do meu lado como empresário,
e da minha experiência até hoje de vida com o futebol, tá bom? Então isso por hoje é só, pessoal. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, divulga também nos grupos de WhatsApps aí da tua escolinha, do teu clube, da tua família, que vai ser também muito importante para o desenvolvimento do meu canal, para o crescimento do meu canal, para a gente estar atingindo mais famílias, a gente poder estar ajudando mais pessoas, que o intuito do meu canal no YouTube aqui é ajudar as pessoas e os atletas, tá bom? Então se inscreve no meu canal aí e fica até o próximo EP4 aí. Um grande abraço a todos.